Boa noite para todo o povo de Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz de Senhor Jesus Cristo. Amém. Vim aqui nesta noite ministrar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Amém. Aqui no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: O Espírito Santo é chamado de Espírito de justiça, e o Espírito purificador que lavará a filha de Sião, limpará Jerusalém da culpa de sangue. A palavra de Deus, o Espírito Santo é chamado de Espírito de justiça, o Espírito purificador que lavará as filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa de sangue. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, ele é chamado do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em Isaías 32:15, ele é chamado de Espírito lá do alto que transforma o deserto em pomar. A palavra do Senhor, ele é chamado de Espírito do alto que transformará o deserto em pomar. Isaías 34:16, ele é chamado de Espírito ajuntador que jamais falhará. Isaías 34:16, ele é chamado de Espírito ajuntador que jamais falhará. Isaías 40, versículo 13 e 18. O Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente, incomparável. Isaías 42:1. Ele é o Espírito que prolongará o direito dos gentios por intermédio do Messias. Isaías 44:3. Ele é o Espírito derramado como chuva sobre posteridade do povo de Deus. Isaías 48:16 e 17, a palavra de Deus é bem clara. Ele é o Espírito que acompanha a guia, o mensageiro de Deus no caminho em que deve andar. Isaías 59:19, ele é o Espírito que vira como corrente imperpetuosa para converter os filhos de Jacó ao Senhor. Em Isaías 59:21, ele é o Espírito que confirma a palavra na boca do seu mensageiro. Isaías 61:1, ele é o Espírito do Senhor Deus que unge o mensageiro de boas novas para pregar aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, para apregoar o ano aceitável do Senhor, ao dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que
choram. Isaías 63, 11 até o 14. Ele é o Espírito que está no meio do seu povo. Ele é o Espírito que é o descanso ao seu povo. Conclusão. Todos os autores sagrados foram inspirados pelo Espírito Santo, exclusive aqueles que pouco mencionavam o Espírito Santo nos seus escritos, pois desejo do Espírito Santo é glorificar o Pai e o Filho, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falharão da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro 1, 21. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Desejo a todos uma ótima noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.